Imagina que o seu nome determina o seu poder pelo resto da sua vida. Se você for chamado de Úrsula, que significa urso, seu poder vai ser se transformar num urso. Já alguém chamado de Ignácio, que vem de fogo, pode controlar labaredas intensas como se fossem uma extensão do próprio corpo. Se o seu nome for Áquila, que significa águia, prepare-se para voar pelos céus com uma visão sobre-humana. Do mesmo criador da obra-prima, que foi o anime de Cyberpunk, No Name é o mangá mais criativo que eu já li em muito tempo, tendo uma arte lindíssima e sendo um shonen com investigação policial, apresentando uma história mais adulta, em que nesse universo, nomes são mais do que a identidade de uma pessoa, são o destino de cada um. Essa obra é um mangá one-shot, com uma história com início, meio e fim redondinhos, contendo 14 capítulos, com aproximadamente 370 páginas. A propósito, prazer, meu nome é Mingle e já deixa o like para não ficar calvo, igual as entradas do protagonista. Logo de início, já vemos no hospital uma mulher prestes a dar à luz, brigando com o marido por querer escolher o nome do filho, e o marido respondendo que não podem fazer isso, não lhe garantiram permissão para escolher o nome. Na sequência, no corredor do hospital, o marido parece pensativo, com a famosa pose do beta, quando um agente da ANN, Agência Nacional de Nomes Nórdicos, aparece e fala que precisa conversar com o pai. Em seguida, o pai, meio que se humilhando e pedindo sem jeito, fala que gostaria de dar o nome ao filho, e o agente responde com um não direto e seco, dizendo que o menino a nascer vai se chamar George, que significa fazendeiro, dizendo que ele vai ser um fazendeiro pelo resto da vida e ponto. O governo já determinou isso, mostrando que na realidade esse sistema de nomes é falho, e os mais pobres são perpetuados em meio à pobreza por conta dos nomes que lhes são dados, enquanto os mais ricos ganham nomes com poderes fortes. Logo somos apresentados aos nossos protagonistas batendo na porta de alguém. Nossos protagonistas são também agentes da polícia da ANN e estão investigando o sumiço de uma mãe com um recém-nascido, com o caso caindo no colo dos nossos protagonistas que vieram conversar com o pai. O pai, que se chama Boreal, que significa controlador de humanos, é um coach muito famoso e influente naquele mundo. Alguém que tem o poder de controlar as pessoas pela fala. Ele conta uma história bem triste, dizendo que sexta-feira chegou em casa e a sua mulher, a Cara, o nome dela, havia desaparecido com o recém-nascido. Que ela já havia tido problemas de raiva no passado, usando seus poderes de forma irresponsável, basicamente pintando a mulher igual uma maluca. E aí você já fica com a pulga atrás da orelha, né? Porque um coach chamando alguém de maluco, tem algo estranho aí, a pista tá salgada. Logo depois, somos apresentados aos nossos protagonistas. O homem se chama Ralph, um nome que carrega o significado de controlador de lobos. E sim, isso já dá uma ideia do que ele é capaz de fazer no futuro. E ao lado dele está a Úrsula, cujo nome vem de ursina, ou seja, pode esperar já uma transformação selvagem digna de uma ursa gigante. E por fim, o Boreal fala que conseguiu autorização para dar o mesmo nome ao seu filho, que vai herdar os poderes de manipulação dele. É uma tradição de família. E a Úrsula questiona o Boreal, perguntando se ele é mesmo perfeito, como seu depoimento diz, porque a sua esposa supostamente fugiu do nada com o filho. E para a surpresa de 0 pessoas, quem diria que o coach ficaria puto ao ser questionado? O Boreal, ele acaba ficando com tanta raiva que ele usa seus poderes e dá uma ordem direta de manipulação para os protagonistas, mandando eles saírem da casa e resolverem logo o caso. E os nossos protagonistas, expulsos da casa, dizem que vão focar primeiro em achar a criança e vão ter muito tempo para lidar com esse coach e denunciá-lo por uso indevido de seus poderes depois. E um detalhe interessante, o Ralph, sempre quando ele fica com raiva, ele fica apertando esse bonequinho para aliviar o estresse. Só com o início desse mangá já percebemos que aqueles que têm dinheiro e influência conseguem dar o nome que quiserem aos filhos, enquanto os mais pobres ficam com os nomes que o governo acaba escolhendo. Em seguida, os nossos protagonistas vão atrás da mãe da Cara, que ela aparentemente trabalha numa cervejaria de mel. E nesse momento, para invadir a cervejaria no turno da noite, o Ralph acaba utilizando seus poderes de domador de lobo, que são bem interessantes. Por meio de um objeto pessoal, ele materializa um lobo, que nesse caso o objeto é uma focinheira. Ele também possui mais 2 objetos pessoais, indicando que talvez possa materializar mais 2 lobos. A seguir, ele utiliza o lobo para pular por cima
cima das grades e invadir a cervejaria, abrindo a porta internamente para Úrsula. E assim, os dois começam a vasculhar o lugar, buscando por uma faxineira chamada de Vivica, que é a mãe da Cara. E quando eles avistam a faxineira que bate com a descrição, ela entra em pânico e vira uma muralha de pedras, até porque Vivica significa fortaleza, se protegendo e dizendo que não vai contar nada sobre a filha. Só que ela está lidando com agentes do topo, que possuem poderes fortes pra caramba. E a Úrsula, sem perder tempo, começa a se transformar num urso. E se liga no tamanho do urso que ela vira. E isso não é nem a versão final da sua transformação, ela pode ficar muito maior. E a Vivica, só de ver aquele urso gigante na sua frente, já tropeça e cai no chão de medo, cancelando seus poderes de fortaleza. Em seguida, o Ralph explica que só quer ajudar a filha dela e pergunta onde a filha está. Que promete que se a Cara estivesse escondendo de algo ou intrometida em algum problema, alguém a perseguindo, ele vai ajudar. Com finalmente a velha informando que a filha está num trailer isolado na cidade. E ao chegarem no trailer, eles já são surpreendidos pela Cara com uma 12 na mão. E uma coisa interessante é que a Cara pede o distintivo do Ralph para ver o nome e poder dele. Engraçado que a Úrsula pergunta se quer o distintivo dela e a Cara fala que não precisa, que ela obviamente é uma ursina. Mas o interessante é que mesmo vendo no dispositivo que o nome do prota é Ralph, ela não consegue identificar o poder dele, porque ela nunca viu esse nome antes. Pedindo pro Ralph mostrar seu poder, que ele então materializa 2 lobos. Um por meio da focinheira, que já havia mostrado, e outro por meio de uma bolsa de kit médico, falando que o lobo da focinheira tem o poder de escudo e defesa, enquanto o lobo da bolsa tem o poder de cura. E com a Cara ganhando mais confiança, ela começa a explicar a situação, falando que o Boreal usou seus poderes de manipulação para abusar e a engravidar. E no momento que ela descobriu que o plano do Boreal era criar um filho para ser uma cópia dele, com os mesmos poderes e a mesma mentalidade, ela decidiu fugir, porque ela não queria que o seu filho virasse um monstro igual o pai, e o seu objetivo é justamente fugir para a Polônia com seu filho, onde eles possuem família. E meio que o Ralph e a Cara começam a discutir, porque ele diz que o sistema pode a proteger, e a Cara fala que o sistema só protege os mais fortes, quem tem contatos. O Ralph então, inocente, tenta meio que se aproximar da Cara, dizendo que ela não tem coragem de dar um tiro, e com isso ele dá um passo pra frente, só que obviamente ela dá um tiro, não quer nem saber. E nesse momento, vemos o lobo de defesa pulando na frente da bala e o Ralph tirando um terceiro objeto do bolso, o que parece ser uma machete, e ele acaba jogando essa machete em direção à Cara. Essa machete se materializa no terceiro lobo, que é o lobo de combate, ferindo a perna da Cara, tentando a imobilizar. A Cara então decide usar seus poderes. Já que o seu nome significa tempestuosa, raivosa, valquíria, ela acaba se transformando, e com isso ganhando uma super força e super velocidade, jogando o lobo da machete em cima da Úrsula. E no frenesi, perdendo o controle de seus poderes, a Cara sai correndo atrás do Ralph para acabar com tudo ali. A Úrsula, que vê seu parceiro em apuros, prestes a ser atacado fatalmente na cabeça, se transforma em humana, puxando a arma e dando um tiro na Cara. Com esse painel lindo, que você vê o corpo dela caindo em cima do lobo de defesa. Sério, que painel bonito. E a partir daí, você começa a perceber que esse shonen não é um shonen pra criança, mas sim um shonen mais adulto. Com a mãe da Cara, horrorizada, tentando fugir com o bebê e gritando. Só que, obviamente, ela acaba sendo capturada. E agora na delegacia, uma semana depois, a mãe da Cara cospe no rosto da Úrsula, dizendo que ela matou a sua filha. Falando que mesmo que os dois protagonistas tentassem proteger a criança, o Boreal puxou a sua influência por trás dos panos e o filho voltou para ele, deixando uma mensagem bem clara, que assim como na vida real, assim como no Brasil, nesse mundo, quem tem poder e influência consegue se livrar de tudo, se encerrando o primeiro capítulo do mangá. Agora na segunda parte do mangá, que a história começa de verdade. Depois dos acontecimentos do último caso, vemos a Úrsula e o Ralph treinando na academia, com a Úrsula sentindo o peso das suas escolhas, e principalmente pelo fato de ter atirado na Cara, e ainda por cima mais puta pelo Boreal ter se livrado de tudo, sugerindo fazer justiças com as próprias mãos. Logo em seguida, o Ralph abraça a Úrsula como uma tentativa de a acalmar, dizendo que ela não é uma justiceira, que não é para fazer nenhuma medida drástica. A partir daí,
aí já começamos a ver uma diferença entre os dois protagonistas, com o Ralph mais apegado a essa ideologia de justiça, com ele acreditando no sistema, enquanto a Úrsula começando a aceitar que o sistema é corrupto, que só favorece no final das contas quem tem dinheiro e influência. E na sua opinião, tem como mudar o sistema por dentro como o Ralph acredita, ou temos de partir de uma mudança de fora? Posteriormente, vemos os protagonistas indo para uma espécie de arena de lutas clandestinas num estacionamento, em que esse lugar é o clube de luta dos ursos, e as pessoas com poderes de urso competem aí, rolam umas apostas ilegais. E a Úrsula, inclusive, é a campeã do último ano, defendendo o seu cinturão esse ano. Um conceito muito foda, né? Lutas clandestinas com poderes. Totalmente inspirado em Clube da Luta pela estética. E é óbvio que o desafiante não aguenta a pressão da Úrsula e vai de F na força bruta, com a nossa protagonista indo para a próxima rodada. Mais tarde, vemos os dois novamente no escritório da polícia, agora investigando outro caso. Parece que um homem sem nome se explodiu na frente de um prédio. E nesse momento, somos introduzidos ao Wake. O Wake, ele é o chefe geral da polícia, um velho alto pra caramba, com a barba e os cabelos bem compridos. Em seguida, a Úrsula vai pedir ajuda para uma hacker da corporação. Essa hacker, inclusive, é chamada de Belinda, que significa cobras. E a Úrsula acaba pedindo ajuda dela para investigar o caso. E esse caso da explosão, ele tem uma peculiaridade. O terrorista, apesar de não ter um nome que lhe garanta poderes de explosão, ele conseguiu, por algum motivo, se explodir no atentado, gerando uma dúvida de como isso seria possível. E depois de juntar as informações, nossos protagonistas vão se consultar com um doutor chamado de Freud, que significa erudito, alguém com habilidade de inteligência sobre-humana, sendo capaz de averiguar na galáxia em busca de conhecimento. Muito da hora esse poder, inclusive. Com o Freud respondendo que é impossível ganhar poderes diferentes do seu nome original. E os poderes podem sim evoluir com treinamento, mas mudar completamente de natureza é impossível. Por fim, o capítulo se encerra com a Úrsula fazendo uma sessão de terapia e avaliação de trabalho, por ela ter tirado a vida da cara durante a sua última missão. Me lembrando até um pouco aquela cena de ruptura, em que quando alguém faz algo de errado tem que ir para a sessão de terapia gravada. E no próximo volume do mangá, temos um pouco do passado do Ralph, que ele veio de um orfanato onde sofria bullying, e sem saber controlar seus poderes, o seu próprio lobo o acabou atacando no rosto, dando origem a essas cicatrizes que ele tem no rosto. Só que nesse dia ele acabou despertando o seu segundo lobo, o lobo de cura, que ao lamber as feridas é capaz de curar qualquer um ou qualquer pessoa. É um poder bem apelão, na verdade. E nesse dia que ele também acabou conhecendo o Ralph mais velho, um personagem que vai ter mais destaque na frente, que acabou adotando o nosso protagonista como filho, e o treinou por terem nomes iguais, justamente por terem poderes semelhantes. Em seguida, investigando o caso do Homem-Bomba, eles descobrem outra pista, que o cara que se explodiu tinha um melhor amigo, ambos internados com câncer no hospital, e se tornaram próximos. Esse melhor amigo só se sabe que ele é imigrante, e que há 30 anos atrás ele chegou no país. E o mais importante de tudo, esse cara, esse melhor amigo, ele tem poderes de explosão. E no hospital agora, nossa dupla de investigadores se dão de cara com alguém na cama, muito debilitado para falar qualquer coisa, até que de repente o paciente se levanta e agarra a Úrsula pelo braço, perguntando se o plano deu certo, se as crianças foram libertadas, e meio que dá um zoom no braço do paciente e você vê que ele tem um símbolo costurado na pele, igual o símbolo do homem que se explodiu no atentado. E aí você fica se perguntando, será que esse cara tem a capacidade de passar o seu poder para outras pessoas? Ou então, será que ele consegue explodir outras pessoas, objetos à distância? Mas ao mesmo tempo esse cara parece muito debilitado, quase que estado vegetativo, na cama. Ele não parece ser alguém lúcido o suficiente para ter feito isso, para ter tramado isso. Até que as enfermeiras entram no quarto e aplicam morfina no paciente, enquanto ele repete que precisa salvar as crianças e que eles tiraram a liberdade delas, nossas liberdades. Na sequência, temos a Úrsula lutando no clube de luta ilegal para ursos novamente, dessa vez enfrentando um cara chamado Bjorn, que basicamente vira um urso gigantesco negro, e a batalha se torna força bruta, urso contra urso. Mas a Úrsula, ela tem um jeito de lutar muito único e muito peculiar, que é muito interessante de acompanhar no mangá. Ela mescla muito bem a sua forma humana com a sua forma de urso. Quando ela precisa de mais agilidade ou velocidade, ela vira uma humana na batalha. Como por exemplo, pegando propulsão da sua forma humana, que é mais fácil de pular, e no ar virando um urso gigantesco para pegar mais velocidade e a pancada ser mais forte. Bem interessante como ela mescla a sua transformação com a forma humana e que acaba
extraindo o melhor dos dois mundos. No dia seguinte, o Ralph vai se encontrar com seu pai adotivo, o Ralph mais velho, para pedir conselhos sobre esse caso do Homem-Bomba. E aqui conseguimos ver que apesar dos dois possuírem nomes idênticos, o Ralph mais velho possui apenas um lobo gigantesco como invocação, deixando claro que apesar de algumas pessoas terem os nomes iguais, não quer dizer que os poderes são exatamente iguais. Meio que existem variações e manifestações de acordo com a personalidade e vontade do usuário daquele nome. Por fim, o Ralph mais velho fala para tomar cuidado com esse caso, e eles não estão investigando um peixe pequeno, que existe algo maior por trás das cenas. E no outro dia, os nossos protagonistas são chamados para investigar uma pista no cemitério. E após uma enchente, alguns corpos tiveram de ser mudados de lugar. E nessa mudança, acharam um corpo novo que não tinha registro no cemitério. Ele simplesmente apareceu ali do nada. E investigando o DNA desse corpo, descobriram que ele pertence a um imigrante que, pasmem, assim como o outro, chegou há 30 anos atrás, no mesmo dia, no país. Porém, ele é um desnomeado, alguém sem nome. Pessoas nesse mundo sem nome são quase que lendas. São tratados como seres não aceitos pela sociedade. E muitos só acabam sendo vítimas de tráfego humano, experimentos cruéis. E adivinha, esse corpo também tinha uma marca costurada no braço esquerdo, igual ao cara que se explodiu e igual ao cara do hospital. E mais tarde, naquele dia, o Ralph e a Úrsula vão reportar ao chefe da polícia as pistas que juntaram. E o Ralph acaba reparando na parede da casa do chefe de polícia, e tem um retrato com o seu pai, mostrando que o chefe de polícia aparentemente era muito amigo do Ralph pai no passado. E após a reunião com os nossos protagonistas, nós vemos o chefe de polícia fazendo uma ligação suspeita, dizendo que algo aconteceu e que precisa conversar, chamando alguém do outro lado da linha para a sua casa. E quando os protagonistas chegam no carro, prestes a ir embora, os dois recebem uma mensagem que o corpo sem registros no cemitério foi roubado. Alguém acabou sumindo com a maior pista até o momento. E agora, no final do dia, a Úrsula tem a sua terceira luta no clube underground de luta. Dessa vez, ela tem uma luta contra uma mulher que tem o nome de urso, mas o seu poder é materializar uma lança em formato de urso e uma armadura de urso, confirmando a teoria que nomes iguais ou de mesma origem não quer dizer que as pessoas terão os mesmos poderes, depende do usuário. E essa batalha acaba sendo a mais difícil para a Úrsula até o momento, porque a sua oponente controla muito bem a distância com a lança, forçando a Úrsula a usar mais vezes a sua forma humana para ganhar mais agilidade e não ser acertada. Porém, de último minuto, a Úrsula consegue segurar a lança, encurtando a distância, e de perto não tem quem bata de frente com a força dela na sua forma de urso. E no maior desrespeito, GG Easy, a Úrsula pega sua oponente, sai correndo com ela no ar e joga ela numa cesta de basquete. Isso mesmo, aqui é desrespeito máximo, ela dá um slam dunk com a oponente. Sério, que painel maravilhoso. Em qual outro mangá você vai ver um urso enterrando um oponente de armadura numa cesta? Enquanto a Úrsula tá no frenesi da batalha comemorando a vitória após ter humilhado a sua oponente, o Ralph fica gritando desesperado da plateia, falando pra ela olhar o seu celular. E quando de repente a Úrsula pega o seu celular e olha a mensagem, ela fica em choque, porque a mensagem fala que o chefe de polícia que eles visitaram mais cedo foi assassinado. E pelo que parece, esse caso e essa conspiração vai ficando cada vez mais profunda. Não se trata apenas de um homem-bomba, mas sim de algo muito maior por trás. No Name é um mangá fantástico. Como vocês podem ver, pega uma ideia simples e deixa muito criativa. Cada nome tem um poder. Se for assim, já parou pensar qual seria o poder que você teria nesse mundo com base no seu nome? E se fosse assim, qual que seria o nome que você gostaria de ter? Como meu nome é Mingo, e quer dizer uma mistura, será que eu teria o poder de misturar partículas ou misturar materiais? Eu li aqui com vocês até o capítulo 5 do mangá. Temos ainda mais 9 capítulos pela frente. Se quiserem que eu continue com esse mangá, deixem um like, comentem. E se estiverem no celular, cliquem em dar o hype. Porque só se esse vídeo pegar no mínimo 5.000 visualizações, que eu vou continuar com a série. Eu sou o Mingo e, como eu sempre digo no final dos vídeos, eu espero que você seja feliz. Vire membro por apenas R$2 e apoie o canal. Valeu, falou e tchau, fui.